Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo neste sabadão que já começa em um final de semana muito legal, final de semana de campeonato brasileiro muito aquecido, principalmente em virtude de jogos ali clássicos. Teremos clássico no futebol paulista, clássico no futebol carioca. Futebol paulista a gente tem o derby, Corinthians e Palmeiras. Depois nós temos Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca. Lamentavelmente, os dois jogos agora estão na mesma data e em horários muito próximos, né? Com diferença de 30 minutos um para o outro. Quem perde com isso acaba sendo nós, torcedores, que gostamos de acompanhar, porque, Fla-Flu é um jogo legal pra caramba, mano, de assistir. E creio que tem muitos torcedores também, flamenguistas, tricolores, que gostam de assistir também um Corinthians e Palmeiras. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre isso e mais bastidores e mais repercussões. Temos aí reações e opiniões de jogadores também, tá bom? Pra gente trazer aqui. E bora lá, roda essa vinheta, vamos começar o sabadão com bastante informação, bastante animação, hein? Sabadão animado esse, bora lá! Amigos, começando aqui o nosso sabadão, dando aquele recadinho para vocês dos nossos parceiros da TES. TES é uma plataforma de inteligência artificial que está revolucionando a forma como você utiliza os recursos da IA. Isso porque ela reúne mais de 250 plataformas integradas dentro de uma única interface. E a partir daí, é uma IA trabalhando em conjunto com a outra, como se elas fossem ali uma equipe de futebol. Então você vai colocando ali os prompts de comando, aquilo que você deseja, e ela vai já planejando, realizando, executando essa tarefa para você, e em contrapartida, outras IAs vão fazendo a revisão e verificação já e correção disso daí. Isso traz o quê? Qual que é a principal vantagem? Ela entrega um resultado mais apurado, mais preciso, e até mesmo com menos chances de erros. Isso vai fazer com que o seu trabalho seja ainda mais rápido, ainda mais detalhado, ainda mais rico em informação. Então, estou colocando um link fixado nos comentários, tem o QR Code aqui, acesse lá, conheça os planos, são parceiros nossos, TES, onde as IAs trabalham em equipe. Fluminense, não. Fluminense não é assim. Não é assim. No final da noite de ontem, nós tivemos uma matéria do Globo.com em que o Fluminense fez uma reunião, tá aqui, lá do GE, informação lá do GE. O Fluminense fez uma reunião no CT para explicar o adiamento do jogo de Flamengo e Fluminense. Adiamento em que o Fluminense concordou em adiar. E isso causou uma grande reação de torcedores tricolores nas redes sociais. Batalha perdida, classificou o Fluminense. A diretoria entendeu que a mudança ocorreria com ou sem o aval deles. No treino dessa sexta, dirigentes conversaram sobre o assunto com os jogadores, que também se mostraram incomodados. Os jogadores também se incomodaram com isso. Agora vamos lá. Não estou falando da instituição Fluminense, tá? Estou falando da gestão do Fluminense. Mário Bittencourt e etc. Assumam as suas responsabilidades. Agora vocês querem mudar o cenário? Ah, não, mas a gente já entendia que ia acontecer com ou sem o aval nosso. Então vocês resolveram concordar? Então agora eu vou mudar uma opinião minha, eu vou mudar um pensamento meu, porque não adianta, não adianta eu ter esse pensamento. As pessoas não vão concordar com isso. Então deixa eu mudar meu pensamento só em virtude disso. Não. Independente da CBF concordar ou não com a mudança, realizar ou não a mudança, você deveria ter o posicionamento de você. Você só está fazendo isso por causa da repercussão negativa que deu para você. Admita.
Admita. Então, pessoal, que é isso? Que coisa feia, hein? Tentando tirar a bunda da seringa na cara dura. Isso daqui é pior. Isso daqui revolta mais o torcedor, porque parece que vocês estão fazendo o torcedor, parece que vocês estão fazendo os jogadores de idiotas. Felipe Melo falou um pouquinho sobre isso e colocou a opinião dele. Como um jogador que é considerado ídolo lá. Vamos colocar aí, ó, créditos às redes sociais do Felipe Melo. Vamos ver o que ele falou. Rapidão, bora lá. É óbvio que pra mim, assim como pra 100% dos torcedores, errou. Óbvio. Ou vocês acham que eu vou dar murro em ponta de faca? Ou vocês acham que eu vou falar com vocês aqui que eu vou defender o indefensável? É claro. Podem ter pessoas que pensam diferente? Ok, mas pra mim a grande maioria dos tricolores ficaram chateados. E eu penso igual os tricolores. Foi bom pro Flamengo. E a pergunta é, será que se fosse pro Flamengo eles fariam a mesma coisa? Eles seriam gentis, assim como foram os dirigentes do Fluminense? Agora, eu não tenho as dúvidas de que o Fluminense tem os seus argumentos. E eu não escutei nenhum deles. Eu estou fora do Brasil, eu estou em Istambul, já tem alguns dias. Então eu não vi argumentos prós, né? Os argumentos assim, nós temos isso por isso, isso, outro. Agora, meu pensamento é, quando eu era jogador do Fluminense, eu vi muitas coisas acontecerem que era gentileza de uma parte, não da outra. Então assim, gentileza gera gentileza. Será que fosse da outra parte eles fariam igual? Eis a questão. Se eu sou o presidente do Fluminense, se eu sou o presidente, acontece de qualquer clube, eu não aceitaria. Porque você imagina só, todo clube que atrasar uma hora, não sei o que, os caras, o voo, aí vai mudar o jogo, você imagina. E respeito aos torcedores também. Tantos torcedores que compraram, que vão viajar de longe, sabe, que iriam no jogo, se programaram para ir no jogo não vão poder ir, então eu respeito eles também. E aí mais, você está falando do Flamengo, o melhor elenco que sai da Sul-América. Os caras, não é qualquer time. Agora o Flamengo é bilionário, pô. O próprio presidente, em várias entrevistas, ele deixa bem claro que o Flamengo é um time bilionário. As contratações que faz, olha o elenco recheado, e é mesmo. Flamengo é um elenco recheado. Flamengo e Palmeiras são, sem dúvida, os melhores elencos que tem na Sul-América. O Flamengo, há pouco tempo atrás, foi um jogo de igual para igual, poderia ter sido campeão do mundo. Então, vai reclamar por um dia? Não vai reclamar por um dia, né? Sai jogador, entra jogador, e os caras conseguem manter um certo nível. Então, assim, eu achei que foi gentileza da parte do Fluminense, que eu não faria, mas eles fizeram, devem ter seus argumentos, deve ter o porquê eles fizeram isso aí, eu não faria, até mesmo em respeito ao torcedor do Fluminense. Eu gosto do Felipe Melo, pessoal, que ele é sempre bem preciso nas opiniões, ele sempre fala mesmo aquilo que ele acha, e ele consegue, depois que ele se tornou comentarista, ele se tornou um bom comentarista, né, o Felipe Melo, porque ele consegue trazer ali um viés com um posicionamento crítico, mas ao mesmo tempo mantendo ali o respeito, mantendo um bom tom, e ele falou um pouquinho aí sobre isso. Agora isso daqui essa manobra aqui da diretoria de tentar tirar a bunda deles da seringa foi feio, hein? Ficou feio isso aqui, hein, Mário? Ficou feio isso daqui. Também outra situação que causou um alvoroço nas redes sociais foi o anúncio dos name rights da Nubank com o estádio do Palmeiras. Então agora, a Nubank, ela é a detentora dos direitos aí visuais, né, vamos dizer assim, do nome do estádio do Palmeiras, que era da Allianz, agora passa a ser Nubank. Isso causou, mano, uma tremenda repercussão nas redes sociais. Isso porque começou a aparecer vídeos de torcedores rivais excluindo o aplicativo, cancelando conta do banco e até mesmo quebrando o cartão de crédito. Eu vi um torcedor do Corinthians quebrando o cartão de crédito, cara. O cara apareceu assim, ó, quebrando.
quebrando o cartão de crédito. Eu vi lá nas redes sociais do Paparazzo Rubro-Negro que os torcedores do Flamengo fizeram ali uma corrente, uma campanha para cancelar a conta da Nubank e transferir para o BRB, que é o patrocinador. Acho que eles têm acho que é Nação Fla, uma coisa assim. Tem uma conta lá da BRB, uma conta digital também, nos mesmos modelos ali da Nubank. E aí os caras também fazendo essa campanha, alguns torcedores até falando assim, eu tava devendo lá, excluiu o aplicativo. Cuidado, cuidado, pessoal. Tem muita gente que acha que excluindo o aplicativo tá tudo certo, mas a conta continua ativa. Então quem for cancelar a conta tem que se atentar a isso. Não adianta só excluir o aplicativo. Tem que fazer o encerramento da conta, tem que resolver ali se tiver alguma pendência financeira, tem que fazer isso, porque senão daqui a pouco o nome aparece aí, ó, nas plataformas aí de Serasa, essas coisas aí acaba ficando com o nome negativado. Então a galera tem que se atentar a isso, viu? Meus queridos, o dia que vocês vê o Neto deixando de consumir alguma coisa porque patrocina, ou estampa a camisa, ou fornece, ou tem parceria com o clube rival, vocês podem me internar. Não, aí vocês podem me internar, mano. Porque se for assim... peraí, a Nike é a fornecedora de material esportivo do Corinthians. Não uso mais a Nike. Hoje eu tô com uma camiseta da Nike, inclusive. Não uso mais a Nike, ó. Não uso. Não vou mais usar a Nike porque os caras fornecem material pro Corinthians. Não vou usar a Adidas porque os caras fornecem material pro Flamengo, pro São Paulo, pro Atlético Mineiro. Não vou usar mais a Adidas. Pô, pelo amor de Deus, eu adoro a Adidas. Isso daqui é uma parada bem assim, sabe? O corintiano que fala que não usa verde por causa do Palmeiras. Corintiano que fala que a lata da cerveja lá que é verde tinha que lançar uma lata em preto e branco porque não gosta do verde. Mas é uma parada bem assim, mano. Sei lá, pra mim, na minha cabeça não faz sentido. Cara, né? Não tomo remédio da Neoquímica porque patrocina o estádio do Corinthians. Não tomo o remédio da CIMED porque tem parceria com o Palmeiras. Não como os chocolates lá da marca lá da Lacta, porque eles têm os name rights da Bis, lá no Morumbis. Então, não faço isso. Pô, se a gente for olhar isso, mano, tamo enrolado, velho. Pra mim, isso é uma parada que não faz sentido. E aí, assim, vieram alguns questionamentos interessantes, tá? Lá na rede social vizinha. Teve torcedores que perguntaram pra mim, ô Neto, tu não acha que foi um tiro no pé a Nubank fazer isso? Amigos, eu trabalhei já no trade marketing. E quando eu trabalhava no trade marketing, a gente fazia algumas reuniões para ativação e lançamento de novas marcas e novos produtos. Trabalhei numa empresa grande de bebidas, na maior empresa do mundo de bebidas. E eu era supervisor de trade marketing lá. E, inclusive, essa empresa patrocina ainda equipes esportivas. E um dos questionamentos era justamente esse. Você aparecer na publicidade, na propaganda de uma equipe e os torcedores de outra equipe deixar de consumir. Esse era uma das principais linhas de estudo que eles faziam antes de fazer uma nova promoção, uma nova ativação. Então existe um estudo que é uma análise de viabilidade de projeto, análise de viabilidade de negócio. Aí cada empresa tem um nome lá, tem gente que gosta de enfeitar, falar em termos em inglês e tudo mais. Só que é simples, análise de viabilidade. Simples assim. A análise de viabilidade, ela permite ali um estudo completo a respeito de todas essas variáveis. Tanto consumidores ativos, quanto possíveis novos consumidores por causa da projeção, a valorização da marca em questão ali de ações, bolsa de valores, enfim, é uma infinidade de coisas. Uma empresa financeira, ela trabalha com muitas variáveis e elas têm muita informação também. Então, todo passo que é dado por empresas desse porte, com certeza ele foi calculado. Provavelmente, essa parte do, mas a gente patrocinar o estádio, patrocinar não, né? Uma parceria, um name right, no estádio do Palmeiras, isso pode gerar a desativação de algumas contas, a evasão de torcedores rivais. Provavelmente eles colocaram isso em pauta.
E aí eles fizeram um estudo, né, colocaram na balança. Porque depende muito, pessoal. Porque às vezes a base de público hoje da Nubank, ela é de pessoas que não estão inseridas dentro do contexto esportivo. Ah, Neto, mas como que eles vão fazer isso? Simples, com a transação. Eles têm transações acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para mexer na câmera aqui, de todos os clubes. Eu mesmo utilizo o Nubank. Quando eu vou lá na loja do Palmeiras, eu passo o cartão da Nubank. Aquilo vai para um banco de dados. Eles trabalham com essas informações. Eles sabem até a expectativa do número de clientes que gastam nos sites do Palmeiras, em lojas do Palmeiras. Óbvio que não é 100% preciso, claro. Às vezes o cara compra alguma coisa na loja do Palmeiras para dar de presente para alguém. E não significa que ele é palmeirense. Mas existe maneiras de você calcular isso. Galera, a matemática ela é incrível. A matemática ela é maravilhosa. Eu não sei se vocês viram ontem a chegada da nave espacial ali, que estava na Lua, com uma cápsula, caiu no mar, pelo splashdown. Mano, vocês viram a engenharia que tem aquilo? A parada atingiu mais de 40 mil quilômetros por hora de velocidade. Mais de 3 mil graus Celsius. Vocês imaginam o impacto de tudo isso? Se não houver um cálculo, um projeto matemático, físico, muito bem estruturado. É incrível, galera. É incrível, velho. É incrível. Isso é lindo. Então, provavelmente a empresa fez o estudo de viabilidade. E aí eles colocaram na balança e falaram assim, ó, os nossos ganhos serão muito maiores do que as perdas que podemos ter. Porque isso é agora também. Esse movimento agora de revolta e tudo mais é agora. Se fosse assim, a Crefisa não teria ganhado espaço no mercado. Se fosse assim, a Allianz, que é seguradora, ela teria perdido base consumidora. E na verdade ela não perdeu. Ela é uma das maiores seguradoras do mundo. E ela continua sendo uma marca muito sólida no mundo inteiro. Então esse é um movimento que pode acontecer, a evasão de alguns torcedores. Tem muito exagero também que é causado de forma proposital nas mídias sociais. Aí você vai ver a real mesmo, o cara nem fez aquilo. Tem muito disso, tem muito disso. Existe muita gente que faz mesmo. Agora, tem muito cara também que só fica no oba-oba só. É meio que estimula o outro a fazer, mas ele mesmo às vezes não faz. Tá bom? Mas eu não entro nessa pilha não, pessoal. Eu não deixo de usar, não vou usar mais isso por causa daquilo. Não, eu não entro, eu não tenho dessa não. Isso é louco. E é o seguinte, queridos, olha só essa notícia aqui lá do Rodrigo Matos da UOL, tá? A agência de Fair Play da CBF vai pedir informações ao Santos sobre a dívida de 90 milhões com o Neymar. Lembra que a gente falou que o Santos tem uma dívida de mais de 90 milhões, né, com o Neymar? E inclusive os caras colocaram o CT da própria equipe como forma de garantia dessa dívida ao jogador. Ó, a intenção é entender como a operação de renegociação do débito foi contabilizada. A função da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol é verificar o cumprimento das regras do Fair Play da CBF. O regulamento já está em vigor agora, no ano de 2026. As regras prevêem a instauração de um procedimento de averiguação quando há dúvidas sobre operações do clube. Foi feito o mesmo com o Botafogo relacionado ao empréstimo com juros altos tomados por John Textor. Então, é legal que a CBF faça isso, né? Fiscalizar e tal. Ah, Neto, mas se você acha que isso daí não é só para inglês ver? As regras, elas estão sendo implementadas. Então, nesse início, talvez seja apenas para... Ó, estamos aqui, viu? Estamos vendo. Sabe assim? Mas, pelo menos agora estão mostrando que estão vendo, né? Então, vamos aguardar para ver como que vai ficar essa história, beleza? Meus amigos, desejo um excelente sabadão a todos vocês. Eventualmente a gente volta aí com alguma notícia, alguma reação em relação a alguma coisa aí dentro do futebol. Estamos juntos, beleza? Bom sabadão para todo mundo, valeu, falou,
Até mais.